e a gente com os homens também vamos conversar mais sobre isso, mas é isso. Então, dia 29, o valor da inscrição é isso. Os filhos, né, eu conversei com o Mirinaldo, para quem tem filho não precisa pagar, fazer a inscrição, ok? Até 12 anos, ok? Tá bom? Mais detalhe, depois a gente repassa. Tereza, tá com você. Maurício, você pode colocar já, tá? Isso aqui que é difícil, né? Boa noite a todos. 8h20. Eu não sei se eu vou conseguir olhar no relógio. Gente, eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar falando aqui para vocês hoje sobre mecanismos de defesa, e quero honrar os meus pastores pela confiança, né? Porque não é fácil, eu já dou palestras por aí, então eu não tenho muito problema com isso, mas estar aqui no altar do Senhor é diferente, né? Então a responsabilidade aumenta bastante. Mas eu creio que Deus vai me ajudar. E vocês também. Nós vamos falar sobre mecanismos de defesa. Eu fiz essa explanação aqui, né, que é para poder ajudar, assim, e eu tenho aqui alguma coisa que, se eu não conseguir lembrar, olha lá. Então, o que são mecanismos de defesa? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando a gente fala essa frase, ela já vem com uma responsabilidade muito grande, porque não é só uma frase. É um sentimento, é uma vida, né? É uma essência, que Deus deu a essência dele para nós, né? E está lá em Gênesis 1:26, tá? É bom a gente ler isso na Bíblia, às vezes, que é para gravar melhor. E ele colocou num jardim, ele colocou o homem num jardim de delícias. Então, você pensa assim, que você está num jardim que tem tudo de bom naquele jardim, né? Só tem coisa boa, que é o que a gente deseja hoje para a nossa vida. Só coisas boas, né? A gente quer estar em lugares gostosos, comidas gostosas, pessoas lindas, ambientes maravilhosos, né? Mas tinha lá no meio um negocinho que Deus falou que não era para mexer. E o que acontece? O homem, na desobediência dele, vai lá e mexe onde não devia. E isso causou morte, trouxe o pecado e trouxe a morte, né? Aqui, eu tenho que ficar esse negócio aqui. Então, no jardim tinha tudo, mas também tinha algo que o homem não podia tocar. E aí ele rejeitou tudo aquilo, gente. Imagina que você tem uma mesa farta de delícias e você rejeita tudo aquilo ali porque tem uma coisinha lá que você não pode mexer e a tua curiosidade é maior do que a mesa inteira. Então, você vai lá mexer e dá errado, né? E isso se chama desobediência, o que levou o homem a ser expulso do paraíso, trouxe o pecado e a morte para o mundo. Está lá em Romanos 5:12, que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Vamos ver se você mexer com isso aqui agora. Maurício, é assim? Cadê? Eu estou apertando? Ah, é aqui? Eu aprendo, gente. Sou igual a pastora. É, exatamente. Vem aqui, pastora. Ele não quer me obedecer. A gente dá um calorão, né? Estou morrendo de calor, já estou morrendo de frio. Deu aí. Isso, só apertar de novo, aponta para cá. Será que ele tem um lugarzinho? Ah, deu. Vamos ver agora, voltar, né? Mas será que era esse? É esse aqui, eu acho. É esse aí. Então, com a sua morte, o homem foi inserido num contexto de sofrimento. Só que Deus não criou a gente para sofrer. E a gente não gosta de sofrer. Alguém gosta de sofrer? Alguém gosta de sentir necessidade? Alguém gosta de passar dor? Não, né? Alguém gosta de ficar doente? Não. Então, a gente tem dificuldade para aceitar esse sofrimento na nossa vida, essa condição. E nem entender os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para ficar no jardim de delícias. Né? Não deu certo.
Geralmente, buscamos formas dissimuladas e inconscientes de mentirmos para nós mesmos. E aqui entram os mecanismos de defesa, que são o quê? Processos que distorcem a realidade para proteger o nosso ego. Então, a gente fica arrumando umas desculpinhas, né, para os nossos enganos que a gente mesmo arruma na nossa mente. Esses mecanismos são processos subconscientes ou inconscientes que permitem à mente encontrar uma solução para conflitos não resolvidos no nível da consciência. Então, são coisas que acontecem no nosso inconsciente que a gente, às vezes, não percebe e, às vezes, a gente finge que não percebe, né? Porque também fingir é bom. As bases dos mecanismos de defesa são angústias. Quanto mais angustiados estivermos, mais fortes os mecanismos de defesa ficam ativados. Interessante isso, né? E a gente, às vezes, não dá conta disso, gente. Às vezes, a gente não sabe que está passando esse processo. E a gente fica angustiado e não sabe o que é. E a gente mesmo arrumou essa angústia para a gente, né? Então, complicado. Opa, e aqui? Ih, pastor, esse negócio aqui não vai dar certo comigo. Ups, volta. Os mecanismos de defesa são sempre estruturados com o objetivo de preservar a nossa mente. A gente quer se cuidar para não ser mal vista ou para não ser... para não passar vergonha, às vezes, né? Então, a gente usa os mecanismos de defesa para isso. E preservar a nossa mente, embora possuam extremo valor para o nosso funcionamento, não são eficazes no sentido de cessar o sofrimento. Então, não adianta a gente se enganar, gente, porque vai ter uma hora que você vai ter que se olhar no espelho e ver quem você é mesmo e dar de cara com as coisas que tem que resolver aqui, porque aqui está machucado, né? Freud explica esse termo como conjunto das manifestações de proteção do eu contra as agressões internas e externas de serem fatores de desprazer. Entretanto, negar o próprio sofrimento é negar a realidade existencial humana onde Jesus também sofreu. Então, nós não somos os únicos que sofremos. Jesus passou por tudo isso aqui, por isso que ele nos conhece muito bem, né? Ele passou por todos esses por sofrimentos bem maiores, né? E ele sabe o que a gente está sentindo, né? Está lá em Hebreus 5:8, embora fosse filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. A gente fica revoltado quando a gente está sofrendo, né? Às vezes a gente acha que Deus não está lembrando a gente, que Deus não gosta da gente, ou que a gente tem mania de falar que é burro, né? Ai, não entendi isso aqui, ai, como eu sou burra. Não, gente, a gente não é burro, a gente é imagem e semelhança de Cristo, de Jesus, né? Então, errar faz parte da nossa essência. Todos os mecanismos de defesa exigem certo investimento de energia e podem ser satisfatórios ou não em cessar a ansiedade, o que permite que sejam divididos em dois grupos: os mecanismos de defesa bem-sucedidos e aqueles que são ineficazes. Os bem-sucedidos são aqueles que conseguem diminuir a ansiedade diante de algo que é perigoso. É alguma coisa que nos conforta no momento e que, opa, fiz errado, mas, entendeu? Dá uma aliviada, assim, né? E os ineficazes são aqueles que não conseguem diminuir a ansiedade e a gente fica com palpitação, né? Acabam por constituir um ciclo de repetições. Nesse último grupo, encontram-se, por exemplo, as neuroses e outras defesas patogênicas. A semana que vem, a pastora vai falar, né, sobre cada um especificamente. Eu acho que eu vou dar uma listinha aqui para a gente ter uma ideia do que são esses mecanismos, né, para a gente já pensar durante essa semana, que semana que vem a gente vai tratar cada um com mais cuidado, para a gente poder entender melhor isso que está dentro da gente e a gente, às vezes, não percebe, tá?
Então, cada mecanismo de defesa ele tem uma forma específica de funcionamento, e nós vamos conhecer alguns deles aqui. Como eu falei, vou dar só umas pinceladas, assim, né? O mecanismo de compensação. Esse mecanismo de defesa ele tem por característica a tentativa do indivíduo de equilibrar suas qualidades e deficiências. Por exemplo, uma pessoa que não tem boas notas e se consola por ser bonita. Né? Ah, não sou boa lá no negócio, mas eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa que tem presença, enfim. São várias desculpas. Ele procura sempre uma compensação. Aí vocês pensam qual é a compensação que vocês têm, né? Que cada um tem a sua. Esse aqui é só um exemplozinho. O deslocamento. O mecanismo de deslocamento está sempre ligado a uma troca. No sentido de que a representação muda de lugar e é representada por outra. Significa substituir um impulso ou objeto original por outro menos ameaçador. Então, são as desculpas que, às vezes, a gente arruma, né, com alguma coisa que a gente não quer admitir, e aí, né, é menos perigoso eu pensar dessa forma. Então, vamos pensar dessa forma. Né? Esse mecanismo também compreende situações em que o todo é tomado pela parte. Por exemplo, se alguém teve um problema com um advogado e passa, então, a rejeitar todos esses profissionais, ninguém presta, né? Nenhum advogado é bom, não quero saber deles, eu vou tentar resolver do meu jeito, né? E aí a gente coloca tudo no mesmo saco, né? Então, isso acontece, não acontece? Isso acontece comigo, isso. Ou ainda num sonho, quando uma pessoa aparece, mas, na verdade, está representando outra pessoa. Ou gritar com um colega após ter sido criticado por seu chefe. Às vezes, a gente, né, fica nervosinho e a gente faz isso com o filho, né? Briga com outra coisa, descarrega onde? Em casa, no marido, no filho, na esposa. Né? É assim que acontece. Ah, meu filho. Expiação. É o mecanismo psíquico de cobrança. O sujeito se vê cobrado a pagar pelos seus erros. Eu já sei que eu vou pagar mesmo, né? Então, eu já sei que eu vou sofrer mesmo, é um conformismo, né? Pagar pelos seus erros no exato momento em que os comete, com esperança na crença de que o erro será imediatamente ou magicamente anulado. Às vezes, eu penso, né, não sei se está certo, mas eu penso assim, que se a gente achar que a gente reconhece o erro da gente, reconheceu, então, está certo, agora ele vai ser anulado. Né? Está tudo bem, Deus entendeu que eu já entendi que eu estou errada. Não é assim que funciona. Né? Então, a gente tem que pensar que a nossa mente ela adora enganar a gente. Tem que ficar atento, porque isso aqui, ó, meu Deus. Fantasia. Nesse mecanismo de defesa, o indivíduo cria uma situação em sua mente que é capaz de eliminar o desprazer iminente, mas que, na realidade, é impossível de se concretizar. É uma espécie de teatro mental, onde o indivíduo protagoniza uma história diferente daquela que vive na realidade, onde seus desejos não podem ser satisfeitos. Isso aqui a pastora Clene vai explicar melhor, viu? Porque esses negócios de fantasia não é muito comigo, não. Repressão. A repressão impede que pensamentos perigosos ou dolorosos cheguem à consciência. Por exemplo, esquecer de um sofrimento que você teve lá. Aqui foi colocado abuso sexual, mas pode ser outro. Eu, por exemplo, quando eu era pequena, os meus pais, antigamente, meus pais eram mais repressores, e eles batiam na gente, né? Normal, assim. A minha mãe apanhava de chinelo, de corda, do que ela tinha na mão, ela batia. Então, são coisas que, às vezes, a gente não quer lembrar, né? Mas já passou, já acabou. Mas fica aqui, né? Alguma coisa tem que ser curada aí. Sublimação. Eu não estou falando mal da minha mãe, viu? Isso aí tu já foi curado. Estou falando para vocês trazerem à memória coisas que aconteceram e que, às vezes, a gente não quer lembrar. Né? É só um exemplo, tá, gente? Sublimação. A sublimação significa descartar desejos desmedidos ou impulsos inaceitáveis por meio de atividades construtivas. Exemplo, canalizar o desejo sexual para arte, música, esporte ou hobby. Né? Desviar o pensamento para alguma outra coisa. Né? É isso que eu entendi, né? Que você
está tirando aquele pensamento que você tem lá, não, vou mandar para outra coisa, vou procurar. Tem gente que faz academia, tem gente que vai dançar, tem várias outras coisas que a pessoa faz para poder fugir daquilo que está sentindo e que não é o correto. Né? Negação. Na negação, o indivíduo tenta proteger-se de uma realidade desagradável, recusando-se a admiti-la. Exemplos, alcoólatras, né, que negam aceitar a sua dependência. Isso aí é complicado, né, gente, porque nenhum consegue aceitar assim. Né? Isso aí tem também, como é que eu vou te dizer, do temperamento colérico, né? Onde a pessoa diz que a gente é brava. Eu tenho temperamento colérico, gente. Vocês já viram que eu também tenho um microfone na garganta, pela própria natureza, e estou usando esse aqui ainda. Então, assim, quando as pessoas diziam para mim que eu era brava, eu falei, gente, eu não sou, porque eu não me via dessa forma. Entendeu? Meu temperamento, o que eu vou fazer? Né? Até eu entender isso, e até hoje, gente, ainda trabalho isso em mim, porque é difícil, né? Não é o jeito que eu penso, é o jeito que as pessoas estão vendo eu dessa forma. Assim, né? Então, isso é ruim para quem me vê assim e para mim mesma. Então, a gente sempre nega, né? Enquanto eu não aceitei que, às vezes, eu era realmente berrona, grossa, né? Não curou. Assim, né? Então, ainda tem as coisinhas para curar, gente. Mas estou aí. Vamos lá. Então, quando você nega alguma coisa dentro de você, vê aí, porque tem cura para ser feita. Madio. Racionalização. Significa substituir ações e pensamentos baseados em motivos inaceitáveis, por razões socialmente aceitáveis. Né? Exemplo, justificar. A cola é uma prova dizendo que todo mundo faz isso. Mas a mãe sempre diz para o filho, você não é todo mundo. Né? A gente diz isso, não diz? Então, quando a gente diz isso para o filho, a gente tem que dizer isso para a gente também. Né? Porque não é porque o fulano faz, todo mundo faz, eu também vou fazer. Não, você tem que fazer o que é certo. Como é que é? Adulto faz o que é certo, criança faz o que sabe, né? O que é ensinado. Intelectualização. Criança faz o que quer. Significa ignorar os aspectos emocionais de uma experiência. Isso aqui é tipo aquele outro lá que eu falei, né, da parte sexual lá. Ó. Significa ignorar os aspectos emocionais de uma experiência dolorosa, concentrando-se em pensamentos abstratos, palavras ou ideias. Exemplo, ignorar a dor emocional quando se discute academicamente as razões do divórcio. Divórcio, gente, é uma coisa que é bem complicada também, né? E, assim, a gente não quer aceitar as dores que isso traz para a gente. E, às vezes, ele traz dores que a gente só vai descobrir bem mais lá na frente. Né? E, às vezes, a gente passa, assim, parte da vida da gente tentando entender coisas que foi feito lá no divórcio e que a gente não se deu conta. Então, muito cuidado nessa hora. Né? Projeção. Na projeção, as motivações ou impulsos inaceitáveis são transferidos para outros. Exemplo, não admitir nem para você mesmo que você acha alguém atraente, ou, ao mesmo tempo, em que mostra ciúme exagerado do parceiro. Isso acontece? Acontece. Né? Então, assim, às vezes, elogiar uma pessoa, se a pessoa sabe o que está fazendo, não tem problema. Agora, se a pessoa ficar aí elogiando, né, para causar ciúme no outro, né, aí é um problema seríssimo a ser resolvido. Né? Esses mecanismos de defesa aqui, tudo, a pastora vai explicar semana que vem com detalhes. Porque, assim, gente, é a primeira vez que eu estou falando, então, é tudo muito difícil e é tudo muito rápido, porque a gente fica sem saber explicar muito bem aqui. Né? Eu acho até que estou me saindo, né, pastora? Diz para mim que sim, pelo amor de Deus. Né? Fora esse negócio aqui, que não vai para frente. Formação reativa. Significa recusar-se a admitir as necessidades, pensamentos e sentimentos inaceitáveis, exagerando o estado oposto. Acontece ou não acontece isso com a gente também? Acontece.
Exemplo, mostrar-se arrogante, espalhafatoso e convencido quando se sente inferior e com baixa autoestima. Isso acontecia muito comigo. Porque eu era rejeitada, porque me achava feia, me achava isso, me achava aquilo. Então, eu tentava, eu acho que é por isso que eu tenho até a voz muito alta, né? Daí, eu tentava falar mais alto para mostrar para as pessoas que eu existia. Isso acontece, gente. Não acontece só comigo, né? A pessoa tem baixa autoestima. Então, se ela quer mostrar que ela existe, né, para os outros, ela vai fazer diferente, ela vai berrar, ela vai gritar. Né? A criança, às vezes, é birrenta também, a mãe não sabe, porque ela está se sentindo rejeitada. Daí ela começa a gritar, fazer coisas que não deve. Né? Essas coisas, então, a gente tem que ficar ligada. Né? Regressão significa responder a uma situação ameaçadora de forma apropriada a uma idade ou nível de desenvolvimento anterior. Exemplo, ter acesso de fúria quando um amigo não quer fazer o que você gostaria que ele fizesse. Isso aqui é manipulação, na verdade, né? Porque a pessoa fica querendo que o amigo faça, né? Eu sou tua amiga, mas eu quero que tu faça um negócio para mim. A pessoa fala que não, né? Fico nervosinha já, né? E já fico bicudinha, já viro a cara, já saio falando mal da pessoa, né? E não é assim que funciona. Mas isso existe. Senão não estava lá na Bíblia, né? Depois a pastora vai falar os versículos que estão lá. Mas como tratar essa realidade quando falamos... Olha só a pergunta, gente. Depois vocês respondem no grupo. Como tratar essa realidade quando falamos de pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus? Se nós já somos cristãos, se nós já sabemos de tudo, se nós já vimos como é que é o processo, como é que funciona, como é que a gente continua com isso? Porque existe o espírito e a carne, nós somos carne, nós precisamos tratar a nossa carne. Claro que nós precisamos ter a base nossa, que é o espírito bem forte. Mas se você não tratar e você ficar só no espírito, não vai funcionar, gente, não adianta. Nós somos corpo, alma e espírito. E os três precisam andar no mesmo equilíbrio. Então, onde é que eu parei aqui? Será que pelo fato de possuirmos o Espírito Santo, o Consolador, nós, crentes, não estaríamos imunes à utilização dos mecanismos de defesa do ego? Acabei de falar. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a resposta é sim e não. Já vou mostrar aqui. Acho que eu demoro mais tempo tentando trocar isso aqui do que falando, né? Sim, deveríamos estar, porque uma vida no Espírito produz amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a resposta sim é por causa disso, né? Porque se nós estamos no Espírito e o Espírito produz amor, né? Então, nós temos que ser perfeitos. E, acima de tudo, olha, está em Colossenses 3,14. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E muitas vezes eu me questionei, Deus, se eu sou tua filha, se eu já sei como é que funciona as coisas, se eu já me arrependi, se eu já orei, se eu já fui curada, por que que isso ainda acontece? Porque ainda tem coisas, né? Porque Deus não trata tudo assim numa coletividade, né? É coisa por coisa que a gente tem, né? Tudo tem que ser tratado. Uma mão tem 5 dedos. E Deus não vai tratar a mão inteira se você está com a tua mão doente, né? Não. Se tem, vai ser um por um. É assim que funciona. Então, as nossas mazelas, né? Vamos usar essa palavra, também são curadas uma a uma. Porque senão a gente pira, né, gente? Imagina tudo, se deparar na frente do espelho com tudo quanto é defeito que a gente tem, né? Morri. Não tem, porque Deus me livre, né? E nem com todas as qualidades, porque nós não somos só defeitos, gente, nós temos qualidades e boas qualidades, e nós somos escolhidos, nós somos nação santa do Senhor. Então, nós estamos aperfeiçoando diariamente. E quem lê a palavra diariamente consegue entender mais rápido. E é bom que a gente sempre tenha alguém para nos ajudar nessa hora. E aqui nós temos a Clínica da Alma. Eu sou convertida há 22 anos, eu acho. E eu nunca vi uma igreja que tivesse uma Clínica da Alma,
Se eu tivesse essa clínica da alma, talvez lá atrás eu não teria sofrido tanto. Hoje eu consigo ver as coisas que eu ainda tenho que ser curadas. Por exemplo, esse estudo que eu fui fazer, eu estou lendo tudo rápido, assim, porque é a primeira vez, como eu falo para vocês, eu fico nervosa por causa da responsabilidade, mas, assim, cada vez, cada um do que eu li ali, eu sabia o que eu ainda tenho que ser curado. E eu sabia também o que eu já fui curado, mas ainda tem algum restinho lá. Então, a gente nunca pode pensar que a gente está tudo certinho, porque não está, gente. Enquanto a gente estiver aqui, nesse mundo, a gente vai ser curado passo a passo. Entendeu? É assim que funciona. Por não estarmos mais destituídos da glória de Deus, sim, por não estarmos mais destituídos da glória de Deus, mas debaixo da sua maravilhosa graça. Olha só, né? Sua maravilhosa graça. Podemos presumir que tenhamos todas as condições de andar na verdade e assumir nossas falhas, de enfrentar nossas dores e sofrimentos de uma maneira diferente daqueles que estão no mundo. Gente, se a gente se conscientizar do sofrimento que Jesus teve por nós, ele morreu por mim, por você, ele foi massacrado, gente. Eu não posso nem assistir aquele filme da Páscoa lá, porque eu não consigo imaginar como, né, que Deus permitiu justamente para ter a igreja dele aqui, né, e às vezes a gente reclama por tão pouco, né, de uma dorzinha daqui, de uma canseira, né? Eu mesma fui curada de um câncer, né, há 17 anos já. E eu só fui curada porque eu falei, Senhor, eu não vou fazer nada. O Senhor vai me curar e pronto. A prova está aqui, né? Então, assim, você tem que ter fé e você tem que ter entendimento de que não é tudo do jeito que você quer. Às vezes a gente pensa de um jeito e Deus faz do outro. Normalmente é assim, né? E Deus faz do jeito dele, e sempre o jeito dele vai ser melhor. Então, a gente tem que ter muita consciência disso, né? Que Jesus morreu mesmo por mim, por você, por quem você já conhece, que entregou a vida para Jesus, e ele vai fazer a obra até o final, gente. E não é do nosso jeito, é do jeito dele. Então, ele pode sim te contrariar e você ficar nervosinha ou nervosinho. E não vai adiantar, porque é do jeito dele, né? Então, temos que prestar atenção nisso. De enfrentar nossas dores e sofrimentos. Sim, de andar na verdade e assumir nossas falhas, de enfrentar nossas dores e sofrimentos de uma maneira diferente daqueles que estão no mundo sem Deus, né? Então, imagina, se a gente já tem dificuldade com isso, e a gente está aqui na presença de Deus e está sabendo, está aprendendo, imagina quem não está, quem está lá fora, né? Então, eles são irmãos não, são criaturas de Deus também, né? Porque aqueles que são filhos, foi dado o direito de serem filhos porque creem em Jesus, né? Se entregaram para Jesus. Paulo, diante da limitação imposta por Deus em vistas ao seu aperfeiçoamento, não criou mecanismos para se defender ou justificar-se, mas acreditou que a graça do Senhor seria suficiente. Gente, quando que a gente pensa nisso? Quando a gente está com um problema, a gente pensa que, Senhor, eu vou te entregar isso aqui, a tua graça me basta. Alguém pensa assim? Não pensa, né? Mas é o certo. Porque a graça de Deus nos basta, né? Então, é complicado. E Paulo foi uma pessoa bastante contrária à vontade de Deus. E quando ele falou, né, quando ele aceitou e ele foi ser apóstolo de Jesus, ele teve que rejeitar toda aquela carne dele, gente. Vocês acham que foi fácil? Não foi. Mas acreditou que a graça do Senhor seria suficiente para lhe dar o poder necessário à vitória diária. Está em 2 Coríntios 12, 9. Até é bom que vocês leiam esse capítulo 2 aí de 12 de 2 Coríntios inteiro. Eu li umas 3, 4 vezes, gente. Cada vez que eu li, havia uma resposta diferente. Porque a tua graça me basta. É muito, muito difícil a gente saber que a tua graça me basta. Eu tenho uma filha com deficiência, e quando ela nasceu, os diagnósticos sempre são os piores, né?
não ia andar, não ia falar. Quem conhece minha filha aí? Ela anda por aí saracuteando toda hora. Tem 20 anos. Mas não ia andar, não ia falar, não ia fazer nada. Então, assim, diante daquele diagnóstico que os médicos e as pessoas estavam me dando, ai, que coitada de ti, não merecia isso. Gente, era para eu ter caído em depressão, né? Mas o que eu fiz? Eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, o Senhor me deu uma filha que é um papel, ela tem síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, ela nasce toda molinha, toda, né, eles têm, a hipotonia deles é totalmente diferente da nossa, né? Você não consegue pegar, tanto que o primeiro banho que eu dei nela, eu afoguei ela, porque ela não tem essa translucência nucal, era tudo assim, né? Então, eu botei ela deitada aqui no meu braço, fui dar, e ela escorregou a cabeça e caiu dentro da água. E aí, quase que eu mato a minha filha, né, gente? Mas eu não sabia. Então, assim, eu tive que aprender. Aí eu botei ela no carrinho e fui andar na cidade, lá em Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Aí eu falei, Senhor, agora eu preciso conversar seriamente. Ela é assim, 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 as pessoas estão dizendo isso, 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 isso. Mas quem me deu ela foi o Senhor. Então, o que eu quero? Sabedoria e que o Senhor me capacite para educá-la. E, assim, os médicos te dão uma relação de lugares que você tem que ir com ela. É fono, é físio, é oftalmo, é dentista, é não sei o quê, é tudo. Né? Médico do coração, não sei o quê, não sei o quê. Uma relação. Falei, o que eu faço? Eu tenho mais uma filha. 3 anos, ela, 2 anos e pouco ela tinha quando a Flávia nasceu. E o que eu faço com a outra? Então, eu não vou ter mais tempo para nada, porque agora eu só tenho que correr, andar atrás de médico. E tudo isso eu falei com Deus. Falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou administrar isso? E aí, Deus foi me dando todas as estratégias, gente. Eu estimulei minha filha toda em casa. O único lugar que eu levava a minha filha para fazer alguma coisa era na fisioterapia, porque eu tinha que saber como deixar ela durinha, para ela poder andar, porque o diagnóstico que tinha me dado era que ela não ia andar. Então, eu precisava ir lá para aprender como que a fisioterapeuta fazia, para eu também fazer em casa. Então, o que ela fazia lá, eu fazia em casa. Eu ainda fazia Chantala. Chantala é uma massagenzinha, né? Que você faz no corpo inteiro. E o que acontecia? Quando eu ia fazendo a massagem nela, eu ia dizendo para ela, isso aqui é o teu bracinho, tua mãozinha, o teu rostinho, entendeu? Para ela ir aprendendo. E ela aprendeu. Ela aprendeu. E se eu fosse fazer isso tudo nos médicos, nos lugares onde eles disseram que eu tinha que ir, eu estava até hoje esperando. Por quê? Porque a filha é grande. Só na APAE tinha 120 crianças na frente dela, porque a APAE foi o lugar que disseram que eu tinha que levar. Mas, quando eu falei com Deus, ele falou, não, amiga, não, filha querida, você faz aqui, ó. Você faz dentro de casa. A minha casa era um celeiro de aprendizado para ela. E ela fez tudo lá, aprendeu tudo lá. Então, foi assim, maravilhoso. Você glorifica a Deus até hoje por causa disso. Deixa eu ver, eu terminei de falar isso aqui? Assim também para nós, a graça de Deus deveria nos bastar. Por isso que eu pedi para vocês ler esse capítulo 12 aí, aqui de 2 Coríntios. Porque vocês vão ver o quanto ele fala da graça de Deus. O quanto é bom a gente saber que a graça de Deus nos basta. Eu tive isso quando eu tive o câncer, eu tive isso quando eu tive a minha filha. Aliás, eu me converti por causa da minha filha. Eu era católica, na minha família tinha bispo. Amo meu tio, viu, gente? Amo meu tio, assim. Eu fiquei muito decepcionada quando eu soube que eu tinha que deixar de ser católica, porque eu gostava muito do meu tio. E ele tinha uma unção muito grande de Deus, e eu achava que eu tinha que deixar ele para trás, entendeu? Por causa disso, né? As crenças abobadas que tinham. E eu tinha freira também. Então, quando eu me converti, eu tive que entender que cada um é cada um, né? E eu creio que ele está lá com Deus. Creio mesmo, viu? E agora é a última página, tá? E não. Por que não? Até agora eu falei do sim. E o não, por quê? A realidade humana continua presente na vida da gente. É o que eu falei para vocês, nós somos carne, né? Nós somos humanos. Então, mesmo que nós somos convertidos, nós continuamos carne e nós temos as nossas limitações, nós precisamos tratar isso. Deus não nega essa realidade, não despreza as nossas emoções. Lembra que eu falei que Jesus passou por tudo isso que nós estamos passando?
mas espera que alcancemos a maturidade espiritual. Então, a gente vai aprendendo e a gente vai subindo os degraus. Gente, é tão bom quando a gente começa a perceber que a gente está crescendo. É maravilhoso. Você não vai ser perfeito aqui, mas quando você começa a ver os teus micros resultados, o teu microcrescimento, gente, é libertador. Então, o que demanda tempo é um processo, muitas vezes, lento, né, e doloroso. A gente tem pressa, então, claro que vai ficar doloroso. O que dependerá da atitude de cada um em viver em obediência e santidade. Então, se obedecer, né, melhor do que sacrificar, fica mais fácil. A palavra de Deus pede que o crente se desarme dos seus mecanismos de defesa do ego e dê lugar aos mecanismos de santificação do Espírito Santo. Por isso, é necessário curar-se desses mecanismos para trazer ao nível consciente as situações vividas para serem tratadas. Sem consciência da doença, não há como buscar cura. Então, gente, tem que tratar isso aí. Não adianta, como eu falo para vocês, não adianta ser só, eu vou tratar o espírito. Tua carne está ali, meu filho, está escondidinho. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16, 7. Sem uma intervenção divina sobre a natureza pecaminosa do ser humano, qualquer tentativa de regeneração será frustrada. Se a gente não tiver a intervenção divina, também só curar a carne não vai resolver. Somente Deus conhece com profundidade verdadeira o coração e a alma humana. Está lá, né? Que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba, né? Então, Ele conhece, porque Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Todos aqui foram formados lá, e todos Deus sabe, tá? Não fui eu, não fui um ou dois. Todos, todos, todos. Para todas as respostas da alma humana, a palavra de Deus tem uma direção, uma maneira de tratar cada problema. Lembra que eu falei dos 5 dedos? É a partir daí que a cura deve ser pensada. Então, teremos transformação estrutural do nosso caráter e nas nossas emoções. Entendemos, aí chegou no fim. Entendemos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então, mesmo que você está pedindo, você já sabe que, se você tiver fé, Deus vai fazer muito mais, né? Efésios 3, 20. Ele mesmo nos exorta a buscar e pedir para sermos abençoados. Mateus 7, 7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque sente prazer em nos dar coisas boas. É difícil de aceitar isso quando a gente está sofrendo. Mas é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. A gente faz isso, né, gente? E ninguém pode falar mal do filho da gente. Porque senão o bicho pega. Quanto mais o Pai nosso, que está no céu, né, dará coisas boas a nós que pedirmos. Então, mas não podemos usar a fé como único objetivo de aliviar as nossas dores e resolver os nossos problemas. Fugir da realidade, subliminar o nosso sofrimento. Então, gente, é espírito, corpo e alma. Tá? O Espírito Santo manda no meu espírito manda na minha alma manda no meu corpo tem que obedecer. Então, se você tem que fazer jejum, gente, é bem difícil para mim isso também. Tem que fazer. Minha alma está mandando, você vai ter que fazer. Fica aí, pronto, não vai morrer, ficar um dia, 2 sem comer. Tem gente que fica 40, né, pastora? Agradecida, grato a vocês. Desculpem se eu não fui assim 100%, 99%, deu? Gente, obrigada. Gente, maravilhoso, né? A Tereza está caminhando 3 anos conosco e é gostoso ver o crescimento, né? O início acelerado e depois a coisa vai pausando, que a gente tem que mostrar que o tempo está acabando, né? Que aí começa a relaxar, tá? A Tereza é uma pessoa que nós estamos acompanhando e tem autoridade para estar onde está, tá?
colocamos com muita responsabilidade. Somos grata, Tereza, pela sua vida. Tereza é mãe da Flávia e da Lara. A Flávia está com 20 anos hoje, onde, no caso, é portadora da síndrome de Down. E, na verdade, você que não conhece, eu vou desafiar você a buscar conhecer a Flávia. A Flávia, meninas, ela é uma lady, é dessa forma que eu vejo. E no trâmite que o Senhor tem nos chamado, na verdade, Deus tem usado essa mulher. Então, eu quero dizer para você que ela tem autoridade para falar o que está falando. Ok? Tá? E, então, nossa gratidão ao Senhor Jesus, acima de tudo, a você, Tereza, tá? Deus abençoe. Tá bom? E nossos aqui incentivo, tá? A inscrição para o nosso encerramento dia 29, tá? Faça a sua inscrição, amados, aí com o facilitador do seu pequeno grupo, ok? Procure o seu facilitador, não deixe para a última hora, faça a sua inscrição, tá? Então, a nossa inscrição, já foi falado aqui, vai ter o seu investimento de R$50, ok? E desses R$50, nós vamos, no caso, pagar a base, né, a locação lá da base, vamos ter o nosso lanche, no caso, né, que, na verdade, é o café colonial. Se você sentir de Deus no caso, estar abençoando com um pernil, eu acho que ninguém fica triste, né? Ok? Ou mais algumas coisas que venham a enriquecer esse café, ok? Tá? Então, você tem liberdade para que você não fique aí nos seus mecanismos de defesa, achando que não está conseguindo participar. Ok? Tá? Então, a nossa inscrição você vai fazer até o dia 25. Pastora, por quê? Pelo que eu estou dizendo, nós temos toda uma organização. O pagamento da base é apenas um ponto, mas tem toda uma organização, tá? Nós precisamos encomendar, independente daquilo que nós vamos levar, nós vamos encomendar a parte de salgado, ou mesmo um bolo, alguma coisa para estar acrescentando, e nós precisamos ter entendimento de número de pessoas para poder trabalhar em cima disso, tá? Tem o trabalho, no caso, das dinâmicas que serão feitas, né? Os brindes, eu até sugiro, tá? Tanto os homens como mulheres, tá colocando e dando liberdade para que, se você quiser estar doando um brinde para ser trabalhado nesse dia, nós aceitamos, ok? Então, você tem liberdade, tá? Tá, eu já falei, né? Um prato de doce ou salgado, aquele que queira estar compartilhando. Eu já tirei o prato de doce salgado, coloquei aqui um pernil, tá bom? E a nossa pergunta hoje para o nosso grupo, gente, qual mecanismo de defesa você identifica mais forte em você? Ok? Sempre lembrando, nosso grupo, trabalhe na primeira pessoa. Se você colocar a primeira pessoa, você não vai ficar vagueando. Porque, caso contrário, o que vai acontecer? Daqui a pouco, quando eu penso que não, eu estou falando dos meus animaizinhos de estimação. Né? Mas, pastora, não tem nada contra você falar do seu animalzinho. Eu estou dizendo que você vai se perder e não vai conseguir falar aquilo que, de fato, vai precisar. Ok? Tá? Uma outra colocação, lembre, você está no grupo na mesma condição do seu colega. Então, não é você que vai falar para ele ou responder para o colega. Temos em cada grupo facilitador para dar as respostas necessárias, tá, meninas? Então, vamos observar isso aí, que é muito importante, ok? Eu sei que, no caso, você tem esse coraçãozão, mas não se preocupe, daqui a pouco você está sendo treinada igual a Tereza para poder funcionar também no Clínica da Alma, ok? Agora, o tempo é seu tempo, onde você está aí para ser servido e não para servir. Amém? Então, vamos aos nossos grupos. O pessoal da Reni vai estar com a pastora Clene hoje, tá? Então, o pessoal da Reni, lá no finalzinho, é o pessoal que vai estar junto com a pastora Clene, ok?